Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha que pode auxiliar alguém que vai morar sozinho a ter um melhor controle das receitas, das despesas mensais, dos itens para comprar, sejam itens que já foram comprados ou itens que ainda estão pendentes a serem comprados, e teremos então, de forma geral, um resumo do total de receitas, despesas mensais, o saldo mensal, o total previsto de todas as compras, também a quantidade de itens comprados, de itens pendentes, o percentual de compras concluídas e também isto sendo representado por meio de uma barra de progresso que vai sendo dinamicamente atualizada. Então vamos para a prática aprender como realizar as interações desta planilha. Aqui, então, temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Caso queira aprender um pouco mais, então, sobre estilização e formatação de tabelas e planilhas no Planilhas Google, vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo aqui do canal que ensina um pouco mais sobre isso. E agora, então, partiremos para as dinâmicas, as interações desta planilha. Primeiro, o que eu acho essencial, formatarmos os valores para um tipo de dado, para um formato de moeda. Então, esses locais que teremos valores, vou selecionar estes intervalos e utilizar este atalho de formatar como moeda. Neste caso, já vamos deixar formatado para real. Então, selecionando os intervalos que recebem valores e este atalho de formatar como moeda, já teremos esta formatação. Muito bem. Então, agora, vamos iniciar com as interações da tabela de receitas, que é basicamente as entradas. Então, por exemplo, nesta tabela, salário mais a renda extra, mais outras possíveis fontes de renda. Então, total de receitas igual salário mais renda extra mais outros. Apertando OK, já temos dinamicamente este retorno, que vai sendo, então, dinamicamente atualizado conforme as atualizações da tabela. Muito bem. Para as despesas mensais, vamos já somar estes valores, então, aqui para o total de despesas mensais. Então, aqui no valor, igual soma, seleciona essa função que realiza a soma de uma série de números e ou células. Selecionando a função e selecionando o intervalo de dados que possui os valores, fechando parênteses e apertando Enter, já temos esta soma. Então, por exemplo, 3.540 neste exemplo. Conforme os dados forem sendo atualizados, o total das despesas mensais também é atualizado. Muito bem. Para o total de receitas, então, igual, e já vamos pegar este total que já está sendo calculado. Muito bem. Saldo mensal. Aqui, basicamente, então, vamos pegar o valor total das receitas e reduzir as despesas mensais. Então, saldo mensal igual total de receitas menos despesas mensais. Apertando Enter, já temos, então, dinamicamente este valor do saldo mensal. Se atualizarmos as receitas ou atualizarmos as despesas, isso também vai sendo dinamicamente atualizado. Muito bem. Total previsto para compras. Então, queremos também somar estes valores dos itens para comprar. Sejam itens já comprados ou itens que ainda vão ser adquiridos, teremos aqui uma estimativa, um total previsto. Então, também faremos uma soma. Igual a soma, seleciono a função, seleciono o intervalo de dados, fecho parênteses e aperto Enter. Já temos aqui, então, também este total previsto para compras. No caso, por exemplo, totalizando 14.785 neste exemplo prático com dados fictícios e didáticos para estudo. Então, esta soma já está sendo dinamicamente realizada. Se atualizarmos algum valor, ela também é atualizada. Muito bem, agora vamos ter aqui algumas categorias por meio de uma lista suspensa. Então, as categorias neste exemplo, eletrodomésticos, quarto, sala, cozinha e limpeza. Vou brevemente copiar aqui para termos o exemplo, mas vamos manualmente criar a lista suspensa. Então, aqui na categoria, seleciono este intervalo de dados, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. Aqui, então, podemos personalizar as opções. Então, por exemplo, eletrodomésticos, opção 2, quarto, adicionar outro item, sala, adicionar outro item, cozinha, adicionar outro item,
limpeza. Podemos personalizar e estilizar com algumas cores para cada opção desta lista suspensa. Sala, cozinha e limpeza. Apertando em concluído, já temos aqui então as opções para selecionar as diferentes categorias na lista suspensa, no menu suspenso desta tabela. Então, vou brevemente preencher conforme o exemplo. Vou apagar este exemplo, que utilizamos apenas para ter uma base. Muito bem. Também removendo esta formatação. Ótimo. Então, agora vamos inserir as caixas de seleção para marcar se o respectivo item, o respectivo produto, já foi ou não comprado, adquirido. Então, seleciono o intervalo de dados, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de Caixa de Seleção. Então, já temos as caixas de seleção, que podem ser dinamicamente marcadas ou desmarcadas. Informação importante: quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. E em breve vamos utilizar isto. Então, vou brevemente marcar aqui algumas caixas de seleção. Muito bem. E agora já podemos selecionar, contabilizar, na verdade, itens comprados e itens pendentes. Os itens comprados, então, basicamente, os que possuem a caixa de seleção marcada, e os itens pendentes, o que possui a caixa de seleção desmarcada. Para isso, vamos utilizar a função, então, igual a conte.c, esta função que realiza a contagem condicional em um intervalo. Selecionando a função, vamos selecionar o intervalo de dados que iremos analisar, ponto e vírgula, e o critério. Bom, para os itens comprados, queremos contar quantas caixas de seleção estão marcadas. Uma caixa de seleção marcada retorna o valor verdadeiro. Então, aqui, analisando o intervalo e analisando o critério verdadeiro, fechando parênteses e apertando Enter, já temos dinamicamente o total de caixas contabilizadas, ou seja, o total de itens comprados, por exemplo, no momento zero, ou conforme formos marcando as caixas de seleção, este valor vai sendo dinamicamente atualizado. Para os itens pendentes, uma lógica semelhante, porém vamos contabilizar o valor lógico falso. Então, igual a conte.c, seleciona a função, seleciona o intervalo que iremos analisar, ponto e vírgula é o valor lógico falso. Fechando parênteses e apertando Enter, então temos 12 itens comprados e 6 itens pendentes, então deste total de 18 itens. Se atualizarmos, então, desmarcando ou marcando as caixas de seleção, isso também já vai sendo atualizado. Percentual de compras concluídas. Queremos basicamente contabilizar quantas caixas de seleção temos e também quantas já foram marcadas. Então, igual itens comprados, barra, que representa a divisão, e a função conte.valores, que vai retornar a quantidade de valores em um conjunto de dados. Selecionando a função e selecionando o intervalo, então, neste intervalo vai contabilizar quantos valores, ou seja, quantas células possuem conteúdo. No caso, todas as células possuem algum valor, seja verdadeiro ou falso. Temos, então, essas 18 células. Fechando parênteses e apertando Enter, lembrando que aqui esta célula já está formatada como porcentagem. Então, aqui neste atalho, formatar como porcentagem, muito bem. E conforme formos marcando as caixas de seleção, isso vai sendo dinamicamente atualizado. E, para finalizar, então, vamos representar este percentual por meio de uma barra de progresso que vai sendo dinamicamente atualizada. E antes disso, se você está gostando do conteúdo e da didática desta aula até o momento, aproveite e deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem, então vou selecionar estas 6 células, utilizar este atalho de mesclar células. E aqui, então, igual a sparkline, essa função que utilizaremos para criar um gráfico em miniatura dentro de uma única célula, no caso, a nossa barra de progresso. Então, seleciona a função, primeiro parâmetro, dados, qual é o percentual que iremos analisar? Basicamente, é o percentual de compras realizadas, de compras concluídas. Ponto e vírgula é agora as opções para personalizarmos a barra de progresso. Então, vou abrir e fechar chaves e, entre elas, abrir e fechar aspas duplas, digitar chart type, que é o tipo de gráfico. Então, chart type, após o fechamento das aspas, barra invertida, novamente abrir e fechar aspas duplas e, entre elas, bar,
ou seja, o tipo de gráfico é um gráfico de barras. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula, próximo parâmetro. Então, abrir e fechar aspas duplas e entre elas color 1, color 1, a cor primária da barra de progresso. Após o fechamento das aspas, barra invertida, e novamente abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar green, que é verde em inglês. E após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula, e novamente abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar max, que é o valor máximo da barra de progresso, e após o fechamento das aspas duplas, barra invertida e o valor 1, que representará o 100%. Ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos então esta barra de progresso que vai sendo dinamicamente atualizada conforme a marcação das caixas de seleção e refletindo o percentual de compras concluídas. E agora que aprendemos um pouco mais sobre somas, função conte.c, função conte.valores, listas suspensas, caixas de seleção e a função Sparkline no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.